Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Ótimo dia a todos. Queridos, tratando novamente sobre o evangelismo, podemos ver algo importante, é o uso de folhetos. Eu falei que seria bom não só entregar o folheto, mas também explicar um pouco acerca do folheto. Só que existe alguns casos que você está num ônibus lotado, você está em algum local que não dá para evangelizar, a vida está com pressa e você entrega ali um folheto. Se o folheto tiver uma mensagem abençoada, uma mensagem rica, vai quebrantar o coração daquela vida e ela vai ter curiosidade acerca das coisas de Deus, vai querer mais saber das coisas de Deus. Para isso é bom que o folheto esteja carimbado com o selo, com o carimbo da igreja, mostrando o endereço, mostrando a qual igreja pertence, para que aquela vida, quando quiser ir fazer uma visita, poder ir para o local adequado, local certo. Temos que ter folhetos que expliquem de maneira simples e clara a necessidade e o caminho da salvação. Não precisa dar rodeios para falar do caminho da salvação, mas tem que ser um folheto simples e claro que trata acerca da salvação. E olha o que Jesus disse em João, capítulo 14, versículo 13. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, quando você pegar um folheto, consagre a Deus, peça a Deus para que tome a direção para essa obra evangelística. O evangelista pessoal deve amar almas. Não adianta pregar, dizer, eu prego o evangelho. Mas será que você tem amor pela vida que você está ministrando? Se não tem, peça a Deus amor pelas almas. Porque quando a vida estiver passando por uma necessidade, você vai sentir na pele. E é isso que tem que ter, amor pelas almas. Tem que ter um amor genuíno por homens e mulheres. Homens e mulheres que aceitam a Cristo, eles têm sentimentos, são almas que precisam. Às vezes não aceitam por algum motivo, mas pedem outra visita. Então vá, visite, vá com amor, vá com cuidado, que Deus vai te abençoar. Olha o que a Bíblia diz em Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória,
há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Deus suprirá essa necessidade de amor. Se falta amor em seu coração, Deus vai suprir todas as necessidades em amor. Deus pode suprir, Deus pode trabalhar. Então basta você tão somente se apegar à palavra de Deus e querer viver a palavra como ela é, porque é a palavra que traz vida. A meditação na palavra também nos trará amor pelo não salvo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19 ao 20, mostra nossas responsabilidades como cristãos dedicados ao evangelismo pessoal. Quem se dedica ao evangelismo pessoal tem responsabilidades, tem que viver uma vida de oração, tem que viver uma vida consagrando, tem que viver uma vida intercedendo. Uma das coisas que não vemos nas pessoas é o altruísmo. É você demonstrar amor para o próximo como se você estivesse passando aquela situação. A abordagem. Quando olhamos a abordagem, Jesus nos deu um exemplo de como falar com os outros sobre coisas que interessam a eles. Bom é se falar na linguagem que a pessoa entenda. Quando Jesus está falando com fazendeiros, ele falava em parábolas sobre o solo. Podemos ver Mateus capítulo 13, versículo 13 ao 8. Em Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 32, por exemplo. Então temos que falar na linguagem que a vida entenda. Se você pega um exemplo do cotidiano, de algo que está acontecendo no dia a dia das pessoas e aplicar a palavra de Deus, isso é muito bom. Porque às vezes foi uma reportagem que você viu, foi algo que você viu em um artigo científico que precisa que a vida conheça, saiba, então você pode muito bem passar essa informação para a vida, levando a palavra de Deus. Sempre o objetivo é levar a palavra de Deus. Quando você não fala de um assunto interessante, parece que a conversa se torna chata. Claro que a palavra é sempre interessante. E é o Espírito Santo que convence o homem. Mas eu estou mostrando assim. No dia a dia, quando conversamos com alguma pessoa, com algum assunto, que não importa, ela não vai dar valor, mas se for algo interessante, ela vai dar valor. Então é bom você pegar algo interessante que na atualidade está acontecendo, que seja cumprimento da palavra, você pode usar, porque tem vários sinais da vinda do nosso Senhor Jesus, você pode usar para poder ganhar aquela alma para Cristo. A arte de como saber onde, como,
quando e o que falar é o auge da eficiência do evangelismo pessoal. Então você tem que saber onde, como e quando falar. Não é falar de qualquer maneira, mas tem que saber o local adequado, a maneira que se falar e o momento de se falar. Quer ter um evangelismo eficiente? Faça isso. Podemos até conhecer a palavra de Deus, mas se não tivermos sabedoria, nossos esforços não terão influência ou benefício real. Pela graça de Deus, devemos nos empenhar para obter a maior qualidade possível de um discurso que irá edificar vidas para a eternidade. Então temos que nos dedicar à maneira maior possível para ter um bom discurso, belo não, porque quem fala através de nós é Deus e a forma que Deus fala é bela. Para que tenhamos um bom discurso que irá edificar vidas para a eternidade, como a Bíblia descreve em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Mostre para a vida que a boca confessa para a salvação, porque nós, quando alguém quer aceitar Jesus, a gente ora e pedimos para a vida confessar os seus pecados perante o Senhor Jesus, não perante nós. Porque com a boca se confessa para a salvação. A Bíblia diz isso em Romanos capítulo 10, versículo 9 ao 10. Você achará essas palavras sem valor, mas quando elas se tornarem uma realidade em sua vida, você poderá usá-las com confiança e certeza. Precisamos fazer com que aqueles que tomaram a decisão por Cristo hajam com base em Romanos capítulo 10, versículo 9. Antes de fazê-los, repetir esse versículo, você deve explicar cada parte. Se você não sabe explicar o versículo bíblico, eu aconselho que você compre um comentário bíblico sobre determinado assunto que você vai falar, porque o comentário bíblico é abrangente, pega um autor que se baseie nas Sagradas Escrituras, que seja um autor que não seja de igrejas que não tenha um embasamento bíblico, mas que seja de uma igreja ortodoxa, uma igreja que tenha uma clareza de ideias. Mostre as vidas, Atos capítulo 2, versículo 36. Você pode mostrar também Hebreus capítulo 2, versículo 14. E aí você vai mostrar que a vida tem necessidade, que essa necessidade
só pode ser suprida com o senhorio de Cristo sobre a vida delas. Para Jesus ser Senhor de uma vida, precisa que ela dê expansão ao Senhor. Jesus não força ninguém para submeter a sua palavra, mas Jesus quer que cada vida se entregue ao seu querer. Em Colossenses, você mostra, capítulo 1, versículo 13, nos diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem nos transportou, quem nos tirou das trevas para a luz foi Cristo. O império das trevas queria dominar, mas Jesus veio e nos resgatou. A mensagem tem que ser essa, cristocêntrica. Você não tem que pregar outra mensagem, mas você tem que mostrar o quanto Cristo é precioso. O caminho da salvação é confessar o senhorio de Cristo. Tristemente, antes das vidas a citar, ela estava sob o senhorio de Satanás, mas Deus, de uma forma riquíssima, de uma forma linda, de uma forma brilhante, tira o ser humano das trevas para a sua maravilhosa luz. O bom é sempre você fazer com que as vidas confessem com palavras. Eu aceito a Jesus como meu único, suficiente Salvador. Que Deus possa nesse momento perdoar os meus pecados, possa escrever meu nome no livro da vida. Se a vida não souber, ela não vai saber falar, mas você fala para ela repetir, porque é uma forma dela aprender a orar, e tudo é aos poucos. Mostre para ela que a justiça foi comprada por Cristo para todos. Não foi para uma única pessoa, mas foi para todos. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A justiça de Deus imperou em nosso viver por Cristo, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se eles estavam afastados da glória de Deus, não tinha como ter justiça. Mas Jesus foi quem pagou alto preço, foi a nossa justiça. Nós estávamos em condição de pecador, mas Jesus tomou o nosso lugar. Ele não era pecador, mas ele se fez pecado por nós. Ele tomou o nosso lugar. Bom é quando alguém confessa o Senhor de Cristo. Por quê? Porque quando ele confessa o Senhor de Cristo, ele recebe a natureza de Deus e sua justiça. Como é triste ver a falta de entendimento que existe
sobre o novo nascimento. Só é possível nascer de novo através da confissão de Cristo como Salvador. É necessário acreditar que se é salvo no momento que fizer isso. É a palavra que nos ensina. Com a boca se confessa para a salvação. A Bíblia não diz que não deve se confessar com a boca. Pelo contrário, com a boca se confessa para a salvação. A habilidade no evangelismo pessoal. A Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder no descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como a Judéia e Samaria até os confins da terra. A testemunho que Deus quer que todos sejam testemunha dele está englobado todas as partes. Jerusalém, que é a própria habitação, Judéia, que são as cidades circunvizinhas, Samaria, os outros estados, podemos dizer assim, e até os confins da terra, todo mundo. O Evangelho não é para ser pregado em uma partezinha, mas Deus quer que seja anunciado a todo mundo. Se você não tem condição de ir para outros países, faça com esforço a obra no Brasil, no seu país, que Deus vai abençoar grandemente. Veja que antes de Cristo sair dessa terra, deixando seus seguidores para carregar sua mensagem de redenção, ele disse que iriam receber a habilidade que os fariam testemunhas depois que o Espírito Santo viesse. Jesus não fez eles irem para a obra sozinho, mas disse que o Espírito Santo viria e que eles receberiam poder. Deus é quem ama a obra de evangelização. É o Senhor quem primeiramente quer que façamos essa obra. Agora temos que entender que o amor de Deus é incomensurável. Esse amor tem que estar em nosso coração. Temos que ser testemunhas oculares do poder de Deus. E para ser testemunhas oculares do poder de Deus, temos que ir para a seara. A Bíblia diz que a seara é grande, mas poucos são ceifeiros. E a Bíblia diz: rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros. Nós temos que pedir a Deus, que clamar a Deus, que viver uma vida em obediência às Sagradas Escrituras, para ser uma vida exemplar, para que as outras pessoas que vejam as nossas vidas possam dizer: fulano é um exemplo, porque dá testemunho em todo canto que passa. Você tem que fazer a diferença com as suas atitudes. As atitudes falam mais do que palavras.
Para nos ajudar a entender a habilidade, iremos estudá-la a partir de dois ângulos. Primeiro, o Espírito Santo nos dá a habilidade de guardar o mandamento que Cristo nos deu em João capítulo 13, versículo 34 ao 35. Sem esse amor, quem ama como Cristo amou, nunca alguém pode se tornar um verdadeiro ganhador de almas. Temos que amar como Cristo amou. O amor de Cristo é inigualável, é sem igual. Jesus, ele se entregou por todos os perdidos. Jesus não olhou a condição de nenhum deles, mas se entregou por todos. Em Atos capítulo 1, versículo 8, quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos dará a habilidade de amar como ele ama. Quer amar como o Senhor ama? Deixe o Espírito Santo tomar domínio da sua vida. Deixe o Espírito Santo ter intimidade com você. Fale com o Espírito Santo. O teu Deus, o Espírito Santo de Deus, quer fazer grandes coisas no seu viver. A Bíblia mostra em 1 João capítulo 4, versículo 8, que Deus é amor. Portanto, o Espírito Santo é amor. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele derrama o amor de Deus no íntimo do nosso ser. Podemos ler Romanos, capítulo 5, versículo 5. Comparando a habilidade humana e a divina. Vamos comparar a habilidade divina com a habilidade humana. A habilidade humana é herdada, mas deve ser desenvolvida. Tem pessoas que param no tempo. Não, você tem que querer desenvolver aquilo que Deus lhe entregou. É conhecimento comum que uma pessoa de grande habilidade natural será um fracasso na vida, a menos que desenvolva a habilidade que tem. Tá vendo? Temos que desenvolver aquilo que Deus nos entregou. Muitas pessoas com habilidades medíocres superam aquelas pessoas com grandes habilidades por causa do fato de que trabalham consistentemente para desenvolver a habilidade que possuem. Tem pessoas que têm grandes habilidades, mas são pessoas medíocres, eles não querem um crescimento. Aí aquela pessoa que tem uma habilidade pequena, ele supera, porque ele se esforça para que ele possa ter uma habilidade maior. No reino de Deus, bom é que a habilidade que nos faz ter é Deus. É Deus quem nos ajuda, quem nos orienta, quem nos guia, quem nos faz ter habilidade. Da mesma forma acontece com a habilidade divina, vamos ver agora. Ela é nossa por herança, mas deve ser desenvolvida. Temos a herança de ter as bênçãos de Deus.
mas nós temos que desenvolver aquilo que Deus nos dá. Como no Antigo Testamento foi dito que o machado é emprestado, aquilo que Deus deu, a ferramenta que Deus deu é emprestada. Não podemos deixar ela enferrujar. Temos que cuidar todas as ferramentas que o Senhor nos dá para a obra de evangelização com amor. Quer que o Espírito Santo habite em você? Peça a Deus com amor. Lucas capítulo 11, versículo 13. Leia. Essa habilidade divina de amar deve ser desenvolvida com uso e prática constante. Ela é desenvolvida pela fé, agindo com base em Romanos capítulo 5, versículo 5. Existem aqueles que são muito versáteis, com muitos talentos, enquanto outros sequer têm um. A Bíblia diz que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, muito cuidado. Não se gabe em dizer, eu tenho muita coisa, tenho isso da parte de Deus, tenho aquilo. Procure com zelo aquilo que Deus está lhe entregando. Se Deus lhe entregou, glória a Deus, mas cuide, tenha zelo, tenha cuidado. Escute só, nenhum pai humano recusará um presente ao seu filho. Da mesma forma, Deus ele não recusa nenhum presente ao seu filho. Por isso, peça o que tem de maior o Espírito Santo para a sua vida. Para que o Espírito Santo possa lhe guiar em toda maneira de viver. Perceba que o fato de alguém se destacar em música não significa que tem habilidade inata. Não significa dizer que ele nasceu com essa habilidade. Por isso que ele se destaca muito em música. Não. Isso só pode significar, sabe o quê? Que ele treinou mais. Então, da mesma forma, o que precisa uma pessoa que ganha alma compreender é que ele tem que a cada dia orar, buscar, clamar, chorar, suplicar pelas almas e ler a palavra, estudar a palavra, porque a palavra é que é um manual que orienta, que guia, que transforma e faz da vida mais vil pecador uma mudança imensa. Isso se deve ao fato que essas pessoas desenvolveram de maneira inteligente a habilidade de Deus que está dentro delas. Tem pessoas que na música ou em qualquer outra área desenvolvem a habilidade de maneira inteligente. Mas tem outras pessoas que não se importam. Pode ter habilidade, mas ela não quer.
Você pode se destacar em amor, em conhecimento da verdade, independente da habilidade natural. Desenvolva pela fé a habilidade do Espírito Santo que é sua. O Espírito Santo quer lhe instruir, quer usar a sua vida com ousadia. O Espírito quer derramar o fruto glorioso do Espírito sobre a sua vida. Se você se esforçar, você vai se destacar como ganhador de almas, mas se não se esforçar, não tem como. A gente sabe que os bons pescadores, eles são trabalhadores empenhados, se empenham. Perceba que sinceridade não significa um semblante triste e fraco, como os fariseus profissionais tinham. A tradução da versão O em Monte de Mateus capítulo 6, versículo 17 é clara no que diz respeito a isso. Mas sempre que jejuar, executar uma tarefa, derrame perfume em seu cabelo e lave seu rosto para que não fique aparente que você está jejuando apenas ao seu Pai, e o seu Pai que vê em secreto irá recompensá-lo. Tradução livre. O mundo está em busca de um semblante alegre e vivo. Ninguém gosta de encontrar um resmungão. O Filho de Deus pode ser sempre alegre, porque sua confiança no Pai o torna completamente corajoso em todas as circunstâncias. A vida tem que demonstrar a alegria que o Espírito colocou em sua alma. Não pode viver triste, não pode viver reclamando. Pelo contrário, ele tem que ter uma palavra sábia, uma palavra cheia de Deus. Se uma vida sente que não tem um amor por almas, ela tem que clamar, chorar, pedir a Deus por mudança, pedir a Deus que quebrante o seu coração. Aquele que realiza o evangelismo pessoal deve ser um sábio pescador. A sabedoria pertence a nós, como a herança de Cristo. Cristo que nos confia essa sabedoria enorme, para que sejamos bons pescadores de almas.
Se o evangelista pessoal falhar, que o ser humano pode falhar, ore para que Deus dê a você uma oportunidade de falar com aquela pessoa depois. Não precisa você esclarecer na mesma hora, porque vai ficar como se fosse um debate. E não é isso que Deus quer. Deus quer que se pregue o Evangelho. Se a vida falhar é normal, o ser humano pode falhar, pode não citar a palavra como ela é, mas aí você com calma conversa com aquela pessoa e pede para ela estudar mais a Sagrada Escritura. Conversa à parte, que Deus ama aqueles que amam as outras pessoas, temos que amar uns aos outros. E a Bíblia diz que temos que amar os domésticos da fé, temos que amar os nossos irmãos em Cristo. Na conversa com a pessoa não salva, sempre conduz ela para o objetivo principal, que é aceitar Cristo. Às vezes ela quer discutir sobre denominações, teoria da criação, ou perguntas que são irrelevantes ao objetivo de aceitar Cristo. Se ela fugir do assunto, quiser tratar sobre outras coisas, volte novamente para falar acerca de Cristo e mostre a ela o ponto central que você está pregando é Jesus. Mostre a ela que esses questionamentos devem ser respondidos satisfatoriamente após ela ter se tornado um filho de Deus. Existem 3 grupos gerais de pessoas. Você encontrará muitas outras além dessas classificações. Vamos falar de 3. O primeiro grupo são os indiferentes. As pessoas que aparentemente não pensam sobre a própria salvação pessoal. O segundo grupo é aquele que pensou em sua salvação, já esteve diante dela, mas está adiando a decisão. Terceiro, aquele que deseja honestamente ser salvo, mas não parece saber como ou não tem habilidade para tomar essa decisão.
Então tem o primeiro grupo, são aqueles que não pensam na sua salvação pessoal. Ele não pensa, mas a palavra é vida. Você está pregando a palavra, se ela der expansão e ouvir um pouco, a palavra vai ficar martelando. A palavra é como um martelo que esmiuça a penha pedra. Então Deus vai martelando, 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 até que aquela vida se renda aos pés do Senhor. Tem aquele grupo, o segundo grupo, que são aqueles que já pensou em sua salvação, já teve diante dela, mas ele não aceita a decisão de seguir a Cristo. Mas essa pessoa, você pregando a palavra, instruindo ela, falando do amor verdadeiro de Cristo para ela um dia vai se render aos pés do Senhor. Deus conta com você para pregar, pregoeiro, não deixe de pregar. Terceiro grupo são aqueles que desejam honestamente serem salvos, mas não parecem saber como, ou não têm habilidade para tomar essa decisão. Tem pessoas que desejam ser salvas, aceitar Jesus, mas ela não sabe como tomar essa decisão. E você falando a palavra de Deus, você vai mostrar as verdades do reino e vai chegar uma hora que você vai mostrar o quanto é simples uma pessoa aceitar a Cristo, se render aos pés do Senhor e ser abençoado. Todos que aceitam a Jesus e vivem uma vida para Jesus têm recompensas tais que nada aqui nesse mundo pode se comparar a uma vida que está perante a presença do Senhor. Você tem que perceber o seguinte: você não pode abordar todas as pessoas de qualquer maneira, através do diálogo que você está tendo. Se a vida for abrindo o seu coração e for apresentando qual a necessidade dela, mostramos aqui 3 casos. Se for um desses casos, você tem que ter uma palavra específica para aquela vida, para que ela possa aceitar a Jesus. Que Deus possa abençoar a todos. Esse é o segundo estudo do grupo de evangelismo. Eu creio que Deus vai abençoar a sua vida mais e mais, porque Deus tem ricas bênçãos para fazer na vida do seu povo. Estou na página 79 do curso de evangelismo. Página 79 do curso de evangelismo que estamos tratando, que no primeiro vídeo foi falado qual era o curso. Então que Deus possa abençoar todos, que vocês possam refletir essas palavras, que Deus possa a cada dia acrescentar a fé para que seja uma fé viva, uma fé genuína, pois quem prega a palavra com fé, com ousadia, não tem medo de nada, mas o Espírito Santo instrui a ele em tudo. O Espírito Santo guia,
o Espírito Santo orienta, o Espírito Santo é quem faz o pregador, o evangelista, transmitir a mensagem com autoridade, com ousadia do alto. A paz do Senhor e um ótimo dia a todos, em nome de Jesus.